Olá a todos, eu estou aqui com vocês de novo, Caio de Capua, criador do UNI Educação Sistêmica, o primeiro programa de ensino totalmente baseado no atual paradigma sistêmico da ciência, aqui representado, para quem já assistiu os vídeos anteriores. Essa é uma série de 10 vídeos, esse é o segundo vídeo, né? Como eu falei, mostrando o que mudou e por que as nossas escolas precisam mudar se a gente quer que a nossa sociedade, que o ser humano continue habitando a Terra. Porque nós temos duas crises gravíssimas, né? A crise ambiental e a própria crise social, com as doenças, né, psicológicas, as doenças físicas aumentando de forma assustadora. Então o Einstein representa essa educação que vai entrar em vigor com o UNI, e aqui nós temos o Frank, né, o Frankenstein, que representa a educação do paradigma mecanicista de 400 anos atrás, criado lá por René Descartes, depois por Isaac Newton, onde nós temos essa educação nossa hoje de caixinha, né, tudo fragmentado, tudo separado, e não nos permite enxergar o mundo como ele realmente é. E eu trouxe aqui para vocês então o livro A História da Educação, do Paul Monroe, que é um professor norte-americano. É um livro de 1905, mas é um livro que eu gosto muito porque, além dele ser prático de usar, ele é muito completo. Eu já comparei esse livro com os outros demais livros que nós temos, tanto em português como em inglês, que é uma quantidade maior, e ele não deixa nada a desejar. O problema é que ele foi lançado aqui no Brasil, essa edição, em 1995, né, em vez de 1905, e não trouxe nenhuma contribuição nova. Então o Paul, né, não tinha como entender todo esse processo novo, ele parou por aqui, mas o livro mostra bem a intenção da escrita. Esse livro tem uma coisa interessante que eu não achei nos outros, que é a questão da educação dos povos ancestrais, dos povos antes do processo civilizatório acontecer, né? Que a gente vai, ele vai tratar aqui o Paul no livro como educação primitiva, e ele chega a tratar, né, os povos ancestrais como selvagens e bárbaros, que era o que acontecia na época, né? Vendo que também 1905 antecede as grandes descobertas da antropologia, da sociologia, os avanços da psicologia, né, trazido por Jung, ou seja, pelo Claude Lévi-Strauss na questão da antropologia. Então, mas o livro vai servir de base porque mostra como que não houve diferença, e ele tem o defeito clássico de todos os livros, que é um livro eurocêntrico. Então a visão do livro, ele dedica 8, 10 páginas só para falar da educação primitiva, que ele trata como selvagem, bárbara, e critica pela questão do animismo, né? A crença de que tudo que existe no universo tem sua alma, sua vida, e fala dos pajés, que ensinava a questão da magia de interferir no cosmos, e coisa que foi totalmente rejeitada, né, de René Descartes para frente, com Francis Bacon, né? E com a revolução científica atual, do paradigma sistêmico voltou à tona. Então nós temos aqui representado, que não estava no vídeo anterior, o modelo de visão dos povos ancestrais, que está representado aqui pelo vetor Torus, que rege tudo que existe no universo, é baseado nesse modelo aqui, dentro dessa ideia, né? Esse aqui é um domo geodésico, né? Uma miniatura de como tudo também no universo está interligado e conectado. Então o que aconteceu na nossa educação atual é que a gente precisa eliminar essa questão eurocêntrica e começar a considerar os povos de todas as áreas do mundo. A gente, por exemplo, aprende aqui a questão da América pré-colombiana, usando Cristóvão Colombo como se fosse um patamar correto da coisa, e ignora por completo toda a vida dos povos ancestrais aqui da América, inclusive das civilizações americanas, como os incas, os maias, os astecas. Então o que aconteceu? A gente tem aqui um relato que distorce a nossa visão e não nos dá o que a gente precisa para entender essa mudança. Então, por exemplo, foi só no ano 2000 que a gente tem o livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que nos traz a primeira vez esse conteúdo
do paradigma sistêmico que precisa mudar. E para piorar a situação, eu só encontrei até hoje um livro, só esse livro aqui, Educação Global, que já traz, né, para o nível do dia a dia da sala de aula o conhecimento do Mohan, que é desconhecido pela maioria dos professores, dos educadores, que começou nos anos 70 com o lançamento desse livro aqui, o Tal da Física, do Fritjof Capra, onde ele começa a mostrar que o paradigma atual da ciência está de acordo com as crenças dos povos antigos e dos povos chineses, hindus. Ele vai comparando, por isso que ele chama o Tal da Física, né, do taoísmo, mostrando que, na verdade, esse conhecimento desprezado pelo eurocentrismo é o conhecimento real das coisas que regem o universo. Então nós temos uma série de livros, por exemplo, esse livro que vai ser base, vou mostrar depois, né, nos próximos vídeos quais são os livros básicos. Esse aqui, por exemplo, né, o Terra Viva, que é do Stephen Harding, que vai trazer de novo aquilo que era o animismo primitivo, selvagem dos povos ancestrais, para a química, a biologia e a física moderna. Ou seja, se a gente for comparar, o que acontece? Nós tínhamos os povos ancestrais aqui, como considerados povos antigos, selvagens, sem conhecimento. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai colocar aqui esse modelo dos povos ancestrais, já sendo um modelo para a gente rever toda essa situação que está descrito nos livros, tanto do Edgar Morin quanto no Educação Global. Tem outro livro aqui interessante, A Biologia da Crença, também, né, do Bruce Lipton, que vai trabalhar então essa questão do novo paradigma, onde tanto a física quanto a química quanto a biologia já são tratadas com o mesmo paradigma que era considerado até então primitivo. Então, por exemplo, olha, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui, para quem ainda não me conhece, já faz 5 anos que eu estudo com os povos ancestrais, principalmente os Guarani, e aqui nós temos um livro onde se chama Fortalecendo o Caminho Verdadeiro, e até então verdadeiro a gente considerava que era o deles, mas se a gente pensa que esses povos existem há muito mais tempo do que Grécia, do que Egito, do que tudo isso, e perpetuam até hoje, só no Brasil são 520 anos de resistência. E dentro desse livro que fala da educação Guarani, tem esse tesouro aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. Eles fizeram, né, um desenho da teia de inter-relação dos conhecimentos Guarani, adaptado naquilo que seria as matérias separadas que a gente tem. Então isso aqui hoje é de um valor inestimável para os cientistas modernos poderem colocar essa educação dentro do paradigma sistêmico, coisa que vocês vão ver então no UNE, nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, então aguardem os próximos vídeos para a gente ver como é que a gente então cria um novo sistema de educação. Porque aqui no final do livro, né, da história da educação, ele coloca exatamente essa problemática que está evidenciada em vários clássicos da literatura, né, da educação, da pedagogia, tanto aqui no Brasil do Rubem Alves, né, do Hamilton Werneck, livros clássicos, né, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, sobre essa educação que começou a ser questionada a partir da segunda metade do século XX. Então fique aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que sejam esses 10 minutos extremamente importantes para vocês, e nos próximos vídeos eu vou desenrolar isso, mostrar inclusive quais livros eu consegui selecionar, né, para poder usar, porque a maioria dos livros a gente não consegue usar. Por exemplo, essa coleção é muito interessante, ela tem esse livro aqui, O Mundo da Natureza, que trabalha os povos ancestrais já de uma forma bastante atualizada. Então você tem uma história vista por um outro ponto de vista, né? Até quando você trata, por exemplo, o tema pré-história, essa palavra por si só já é extremamente preconceituosa. Como assim pré-história, né? Pensando, não existe isso, pré-história. Se existiu, é história. Poderia se chamar de pré-escrita, mas isso fica para os próximos
capítulos. Espero que vocês tenham gostado e vamos mudar o mundo através da educação sistêmica. Um abraço a todos.